Olá, líderes da Rio Clarense, Leila Said, Call to Action e agora mais um tema, iniciando mais uma trilogia da área de comunicação e hoje vamos tratar sobre a comunicação não violenta ou CNV do estudioso, do psicólogo Marshall Rosenberg. Esse estudioso trabalhou muitos anos atendendo a famílias e ele desenvolveu esta metodologia por muito estudo, muita observação, e esse conhecimento que tem trazido, que tem vindo desde a década de 70, há coisa de 10 anos mais ou menos, tem sido trazida para as organizações, para além do uso na sua vida pessoal, e nós estamos entendendo que existem diversas oportunidades da gente trabalhar melhor a comunicação e utilizando esta metodologia. Eu vou te dizer, existem muitos pontos onde nós precisamos melhorar a comunicação. E eu venho trazer esse tema para você, já pedindo para você colocar em prática. Não só na vida corporativa, mas colocar em prática também na sua vida pessoal. E eu vou te mostrar alguns caminhos para isso ser melhor trabalhado. Também, como nós conversamos sobre o Círculo Dourado na outra trilogia, nós vamos lançar mão também desta metodologia do Simon Sinek e trazer para cá, trabalhando estas duas metodologias conjuntamente. Então, aguarde, nós vamos agora trabalhar com uma visão imaginária. Eu vou contar para vocês um exemplo muito clássico que Marshall Rosenberg trouxe nesse estudo para que ali iniciasse uma reflexão sobre o universo dos diálogos que existem, daqueles diálogos que nós provocamos. Pense em como você resolveria este caso e como você faria o entendimento dessa estratégia de comunicação. Rosenberg conta que um casal, recém-casados, tá? Um casal estava iniciando aí a sua jornada juntos e a esposa percebeu que o marido trabalhava demais, ele trabalhava muito. E nesse trabalho, que era exaustivo, ele chegava em casa muito cansado e muito tarde, muitas vezes por semana. E ela, uma menina sábia, pediu a ele o seguinte: marido, você está muito cansado, por que você não leva ao seu chefe uma solicitação de diminuir um pouco a sua carga horária, de você não sair tão tarde lá da empresa? Afinal de contas, para você aproveitar um pouco mais a sua noite, fazer outras atividades, isso vai te fazer muito bem. E o marido: nossa, minha querida esposa, realmente você está muito preocupada comigo, vou fazer isto. E ele, de fato, o fez. Chegou em casa maravilhado, cheio de entusiasmo e disse à esposa: minha querida, que bom que você me deu esse toque. Eu realmente conversei com meu chefe, consegui. Terça e quinta agora eu não vou precisar sair de lá tão tarde e eu já me matriculei numa aula de golfe. Moral da história. Você tá rindo, né? Mas eu acho que a menina foi chorar, né? Porque ela não se expressou corretamente. Ela não disse o que de fato ela queria que ele fizesse com o tempo que ele teria agora às terças e quintas. Porque ela queria sair para jantar, ela queria fazer um jantar em casa, pegar um cinema. Mas ela não disse isso. Como ela não disse, ele continuou resolvendo e atendendo a sua própria demanda. Quantas e quantas vezes nós estamos nesse mesmo cenário? Você espera de alguém algo que você não disse, que você não explicitou, mas você quer que a pessoa utilize bola de cristal, meu querido. E mesmo se ele tivesse, não funcionaria. O que ele precisa, o que nós todos precisamos, é de sermos claros, transparentes, cristalinos com a comunicação. Olha, por qualquer meio, por qualquer mídia, nós sempre temos que testar se aquela mensagem produzida
está de fato resolvendo o nosso problema, a necessidade que nós temos de uma solicitação, ou de uma devolutiva, ou de um feedback. Porque a comunicação não violenta funciona em qualquer desses aspectos, até para você dar um feedback assertivo. Nesses nossos encontros, eu quero muito que você faça essa reflexão, teste, experimente na sua próxima fala a partir desse momento que você está assistindo esse vídeo. Eu vou te pedir para você ter muito mais atenção e fazer uma autocrítica, que, aliás, é uma fantástica qualidade dos líderes. Tem que ter autocrítica. Sobre esse processo da comunicação não violenta, Rosenberg descobriu, por essas análises que ele fez, que existem 4 momentos na nossa comunicação, no nosso diálogo, que precisa ser sempre reelaborado. Ainda que o seu diálogo esteja indo muito bem, sendo muito bem conduzido e você esteja tendo retornos positivos. Para iniciar ou para manter um diálogo construtivo, efetivo, e você sair dessa conversa sorrindo e chorar depois, né, como aquela esposa deve ter ido fazer, você precisa pontuar 4 elementos que vão garantir essa estruturação da sua comunicação. Também trabalhei e trabalho este tópico nas mentorias, mas aqui eu quero te demonstrar e quero compartilhar com mais pessoas sobre essa responsabilidade de desenvolvermos uma comunicação bem estruturada para que a gente mantenha diálogos positivos, que a gente tenha ao final de uma boa conversa, de uma boa reunião, que nós tenhamos de fato uma construção, uma resolução para um problema que você tenha levado. Hoje, particularmente, nós estamos vivendo um mundo muito tenso, um mundo com muitas preocupações, há uma ansiedade. Lembra, eu te falei há pouco tempo, eu publiquei nas redes sociais sobre a transição do mundo VUCA para o mundo BANI. E nesse mundo BANI, que há uma não linearidade, há uma ansiedade maior, também porque a gente está vivendo esse contexto das tecnologias, né? Agora, com esse recorte da pandemia, muitos novos sentimentos afloraram. Agora, por favor, atente-se para esses 4 principais pontos que eu vou colocar aqui, porque nesse primeiro capítulo eu quero te falar sobre a importância da gente ter um diálogo cheio de empatia, um diálogo efetivo, um diálogo transparente, para que a gente não tenha problemas excessivos com a comunicação. Naturalmente, nós já temos, porque é um problema da humanidade. Por que não, então, a gente trabalhar de uma forma que a gente minimize esses problemas? Quantas vezes você precisou dizer não e simplesmente disse não e pronto, acabou. Não, porque eu recebi essa informação de diretoria e agora, a partir de agora, não podemos fazer isso. Por favor, amados meus, resgatem essas dicas que eu estou passando para vocês lá do Círculo Dourado. Você já sabe da importância de comunicar-se bem, da comunicação pessoal, da oratória, só que há uma construção para que isso dê certo de fato. Então, nesses 4 elementos que a gente vai trabalhar, vai melhorar a sua forma de respirar para responder, de você pensar para perguntar e você fazer uma reflexão ao escrever um e-mail. Você pode ter uma comunicação não violenta também por e-mail, ao telefone com uma pessoa, pessoalmente, por um vídeo, dentro de uma reunião, numa videochamada. O importante é que a gente crie mecanismos de diálogo e tudo começa com a escuta. Quantas vezes eu mesma estou falando, estou apresentando algum trabalho, alguma ação nas atividades que eu desenvolvo, e antes de eu terminar o meu pensamento, a minha fala, outras pessoas interpelam.
E quando ela interpela, primeiro, você corta com o seu raciocínio. Segundo, ela pode estar falando do mesmo ponto que você e ela não aguardou o fechamento da sua ideia. Então, além do desgaste, você querer falar e outra pessoa toda hora te interromper. Esse é o primeiro exercício que eu vou falar para você. Deu certo para mim. O primeiro exercício que eu fiz foi uma observação do meu comportamento de fala, do meu comportamento de escuta. E isso desencadeou a minha vontade de melhorar a minha própria comunicação. Então, faça essa reflexão. Você, ao dialogar com alguém, ou mesmo num grupo, você fala em cima do outro? Você aguarda o seu momento de fala? Você pode sinalizar, inclusive, olha, eu gostaria de falar. Nós temos nos encontros digitais a mãozinha, né? Levanta a mãozinha, que eu acho uma fofa. Ou se você não quiser usar a mãozinha, na imagem, porque você agora não assiste mais, não participa de reuniões com a câmera desligada, porque a gente já combinou isso, não é? Então, se você quiser usar ali a mãozinha, essa ferramenta, sinalize que você quer falar, pontue ali, todas as pessoas vão perceber e vão te dar o momento de fala. Mas, gente, o primeiro exercício que nós temos que fazer é conosco. Não adianta a gente iniciar uma mudança comportamental contando que o outro vai mudar primeiro. Não. Está no nosso colo, está na nossa vez e é nós que temos que ser proativos, né? Protagonistas dessa mudança da comunicação no seu grupo. Nos próximos 2 capítulos eu vou trabalhar os 4 itens que eu falei com vocês da comunicação não violenta e vai nos ajudar muito nessa construção e nessa transformação. Primeiro ponto que o Rosenberg analisou é que nós temos que, antes de tomar uma decisão na fala, observar, tentar entender dentro daquele diálogo, daquela fala, ou do e-mail que você recebeu, que você não gostou do tom, né, do e-mail, você vai fazer uma análise. Observe, tente identificar ali o que de fato ele disse, o que ele não disse, o que ele poderia te dizer. Tente analisar qual o contexto daquela mensagem ou daquela fala. Em seguida, segundo ponto, faça uma avaliação do sentimento que aquela comunicação trouxe para você. A fala daquela pessoa te deixou desarticulado, te deixou com raiva, te deixou triste, te deixou na dúvida. Você precisa se conhecer. Nós estamos falando de líderes que têm autoconhecimento, autocrítica e autocontrole. Não dá para você responder todo mundo na velocidade ou na vibe que ela inicia. Então, o segundo ponto vai ser identificar o sentimento que a gente construiu a partir daquela fala. No terceiro, você vai fazer uma avaliação. Poxa, qual que é a necessidade que eu tenho? Eu não tive um esclarecimento, eu preciso que ele me ouça, eu gostaria que ele me desse mais detalhes dessa informação, gostaria que ele estivesse perto de mim, que me entregasse um relatório 2 vezes ao dia, mas sempre pela manhã e sempre pela tarde. Se a gente não vê essa efetividade, não tem como a gente exigir. E no 4º ponto, aí sim, depois que você observou, depois que você identificou o sentimento e que você identificou a sua necessidade, então estou pronta para escrever o meu e-mail, responder ao e-mail, criar esse meu diálogo, responder a alguém, participar de uma reunião com uma percepção minha, com o meu ponto de vista. Mas antes disso, a gente vai pensar muito e vamos elaborar juntos. Nos 2 próximos capítulos eu vou te dar essas dicas, ok? Eu te espero, não perca, volta pra cá que a gente ainda vai conversar. Bye, bye, até mais, tchau!